Assim eu fico mais à vontade, mas estou me permitindo. Eu louvo a Deus e sou grato a Deus pela vida da Jéssica. Sou grato a Deus pela vida do pastor Jefferson, que no momento em que eu estava passeando com a minha namorada, me ligou e nos deu essa incumbência. Estávamos num momento bem propício ali para até pedir a Deus, né? Deus, são quase 6 horas da tarde, o que falar para a Jéssica? Porque a Jéssica e a família dela tem uma história com esta igreja, com esta congregação. Uma história bonita. E é uma responsabilidade ter que transmitir algo de Deus numa data tão especial. Eu estava ali no ônibus, eram 6h15, e o Senhor colocou no meu coração, parece que eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim: fala para ela, fala para a igreja, daquela menina que fez a diferença. Vocês sabem qual foi a menina que fez a diferença? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Vamos falar um pouquinho dessa menina, que em todo o contexto histórico bíblico, há 3 versículos falando assim: a menina. A menina pode ser a Jéssica, a menina pode ser a Hannah, a Lene. A menina pode ser de vocês. Vamos falar da menina. Eu não sabia, mas eu sou uma amiga de vosso. Para vocês me acompanharem, nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5. Primeiro do verso, vocês me acompanhem, verso 1 a 5, depois o verso 8, depois o verso de 8, 9 e 10, depois 14, 15 e por último 17. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada da sua mulher. Naamã contou, verso 3: um dia a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei, seu senhor, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: vá, eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia, perdão, aí vamos passar para o verso 8, tá bom? Agora. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com esta mensagem: ó rei, não é preciso toda essa pressão. Mande este homem me procurar e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. 9. Então Naamã foi com os seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. 10. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo:
vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. 14. Então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta, foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e foi purificado depois do 7º mergulho. Viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. 15. Então Naamã voltou com toda a sua comitiva até a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, disse: agora sei que só em Israel existe o Deus verdadeiro. Estou muito agradecido, por isso aceite um presente do seu servo. Por último, 17. Naamã disse então: já que não aceita um presente, ao menos deixe-me levar de volta 2 das minhas mulas carregadas com terra daqui, pois de agora em diante o seu servo nunca mais oferecerá sacrifícios queimados a outro Deus, a não ser ao Senhor. E por que tudo isso aconteceu? Era uma época em que Israel vivia, foi testado, por Deus, e houve uma invasão em Israel. Deus permitiu que Israel fosse dominado pelo povo sírio. A gente se prepara tanto, principalmente a moça. Preocupação dos pais, principalmente de agora por diante, porque os 19, os 20, os 21 chega tão rápido, E é aquela preocupação, principalmente da mãe, começar a conversar com a filha, preparar a filha, todas aquelas coisinhas que quem é moça sabe muito bem como é. Mas aquela menina, ela não teve tempo de ser preparada. Só que tinha uma diferença, gente. Eu acho que ela é igual a você. É verdade. Eu acho que havia uma Ruth na vida dela que se preocupava tanto com ela, que falava do Deus verdadeiro com ela, que ensinava ela a ler a Bíblia, que mostrava aquelas figurinhas de Noé, da arca, e de tantas coisas bonitas e belas que Deus houvera feito até aquele momento. E ela guardou no seu coração. E de repente, a menina que fez a diferença, ela se vê numa terra estranha, com um povo estranho, com hábitos e cultura diferentes. Certamente ali, talvez, ela pudesse dizer assim: olha, eu estou longe, não estou mais sobre as rédeas do meu pai, da minha mãe. Às vezes, não é o seu caso, graças a Deus. Mas há moças, que em casa são santinhas, mas quando estão na escola têm comportamento tão diferente. Em casa se deixam levar pelas ordens e pelos conselhos do pai e da mãe, mas na escola não se comportam de tal forma. Só que aquela menina, ela preservara dentro de si tudo aquilo que ela aprendera com seus pais. E Deus faz isso. A história narrada hoje, ela fala de um herói de guerra, um homem valente. Mas embora fosse um herói, ele era o quê? Ele era leproso.
Ele tinha uma doença de pele que hoje nós conhecemos como hanseníase. E aquela menina que foi tirada da sua família e que estava ali servindo aquela casa, servindo aquele lar, tão distante, numa terra tão diferente, com hábitos e culturas tão estranhas à vida dela, vendo que aquele grande herói, aquela pessoa tão respeitada, talvez tão temida, não era tão feliz quanto talvez pudesse parecer ser. Aí o que ela lembra? Minha Senhora, lá em Samaria, lá na minha terra, lá no meu povo, tem um pastor que cuida da minha igreja, um pastor que é muito legal, porque ele é de Deus. Olha, se o meu Senhor, se o general, o grande general Naamã, procurasse ele, ela não falou será, talvez ele pudesse ser curado. Jéssica, ela afirmou, ele será curado. A vida dele será transformada. Como é importante a gente ensinar nossos filhos a ter um testemunho. Como é importante a gente preservar o testemunho daquilo que de Deus nós aprendemos através dos nossos pais, do nosso pastor, da nossa igreja. Como é importante preservarmos dentro de nós essa essência. Aquela menina, que a Bíblia não diz o nome dela, mas ela fez a diferença na vida do general. Ela fez a diferença na vida daquela família. Porque, embora talvez ele diga, que isso, que Deus é esse, que pastor é esse, que profeta é esse, mas lá dentro do seu coração continua germinando, olha, eu estou doente, eu não sou feliz. A gente vê muita gente por aí, né, gente? A gente vê muita gente por aí que sorriem, que fazem festa. Na escola você não vê pessoas assim, mas que sem Jesus não conseguem ser felizes, que sem Jesus não conseguem transmitir, porque não tem o que transmitir, e transmite. Algo que não brilha como brilha aquele que está em você, o Espírito Santo de Deus. O testemunho da menina cristã, narrado no verso 3, fez a diferença, pastor. E no verso 4, Naamã resolve dar ouvidos, pede ao seu rei, ao seu líder, uma autorização. Através do testemunho daquela menina, da diferença que aquela menina fez na vida dele, por ser uma menina cristã, ele vai de encontro ao profeta. Porque o amor de Deus não se limita à sua vida. O amor de Deus não se limita a esta igreja. Não se limita à nossa família. O amor de Deus se limita a este bairro, se limita aos nossos parentes, se limita à nossa cidade. Deus ama a todos. Só que tem uma coisa: Ele depende de você e de cada um de nós, para que outras pessoas descubram esse amor.
coisa diferente para um dia de aniversário de 15 anos, né? Mas eu quero dizer que Naamã converteu-se e glorificou a Deus. Sabe o que ele falou? Agora sei que só em Israel há um Deus verdadeiro. E através do seu testemunho, muitas pessoas poderão entrar por aquela porta ali e dizer: agora sei que o Deus da Jéssica e o Deus da Igreja Batista de Barra Chapeló é o único Deus verdadeiro. Porque nós vemos isso nela, no seu comportamento, na sua atitude. Olha, Jéssica, eu sei que tem vezes que a gente não consegue estar sempre em sintonia com a maneira com que pensam os nossos pais, ou com as atitudes que eles têm. Mas por mais que nós, principalmente vocês, que absorvem muito dessa geração tecnologicamente tão moderna, né? Não consigam acompanhar o raciocínio, a forma de agir, a forma de pensar, as atitudes que tem o pai ou a mãe. A gente tem que entender uma coisa: nós também nem sempre entendemos as atitudes que Deus tem conosco. E tem hora que a gente perde um ônibus, a gente, caramba, perdi o ônibus, vou chegar atrasado. Ele diz: meu Deus, por que eu perdi aquele ônibus? E depois Deus nos faz entender que Ele está dando um grande livramento para a gente. E por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama. E o pai e a mãe, às vezes também tem atitude que a gente não entende ou a gente não concorda. Mas um dia a gente vai entender. Ainda que eu não seja hoje, ainda que eu não seja amanhã, mas a gente vai entender que foi por amor, por preocupação. E o amor de pai ou de mãe comete excessos, porque pai e mãe não é Deus. Deus não erra, Deus não comete excessos. Pai e mãe comete. Mas eu quero contar. Naamã se converteu. E ele disse que agora não iria, nunca mais queria adorar outros deuses. Ele disse que agora nunca mais ia errar o alvo por causa de uma menina. Não sei se ela tinha 12, 13, 14, talvez tivesse 15 anos. Mas no momento certo, na hora certa, ela não ficou sentada se sentindo a coitadinha. Ninguém me ama, ninguém me quer, as coisas não dão certo para mim, as coisas não acontecem para mim. Muita gente te ama, muita gente te quer. E quando vier a oportunidade de um concurso, é teu. Quando vier a oportunidade de um concurso, é teu. Porque Deus tem muitas coisas para aqueles que são dele. E a gente jamais deve abaixar a cabeça e dizer: não vou conseguir. Porque em cada derrota da nossa vida há um aprendizado de Deus para que se transforme em vitórias. Cada momento da nossa vida é uma etapa. E embora muitas coisas possam parecer derrotas, com Deus não existe derrota. Porque Ele nos faz mais que vencedores por amor de Cristo, aquele que nos ama. Eu quero
encerrar esta minha breve fala para vocês, Jéssica, lendo na nossa Bíblia, na nossa versão, mais alguns versículos de Eclesiastes, capítulo 12. Amém, igreja? Não, Eclesiastes. Logo depois de Salmos, tá? Abre lá no meio, você vai achar Salmos. Isto. A Bíblia é nova, né? Olha só que legal. Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais alegria em viver. Olha só, Jéssica, os seus olhos ficarão tão fracos que você não vai nem perceber a luz do sol, a lua e das estrelas, e as nuvens voltarão depois da chuva. Seus braços, que sempre defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas, e os seus dentes vão cair. Tá aqui, Jéssica. Que coisa, né? Da beleza estentadora, né? E você não poderá mastigar direito, e os seus olhos ficarão cansados e fracos, e você ficará surda e não vai ouvir o barulho da rua. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo a música, moendo e a música tocando. Você terá medo de lugares altos, e até o caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão branquinhos, e você perderá o gosto pelas coisas. Então você irá para o seu lar eterno. Sim, Jéssica, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, é forte, é determinada, está cheio de sonhos, cheio de alegria. Que o tempo passa, a nossa vida é um ciclo. Aquela menina aproveitou todas as oportunidades que Deus lhe dera, não olhou para a sua situação, não olhou para dificuldades familiares, não olhou a distância, não olhou a saudade, mas ela lembrou que tinha um Jesus que cuidava dela. Quando você estiver velhinha, com os cabelos branquinhos, se você estiver sempre ao lado do seu Criador, sempre comprometida com Ele, sempre andando de mão dada com Jesus, embora os cabelos embranquecem, a pele enrugam, os olhos já não enxergam direito, o coração preservará a Jéssica de 15 anos que hoje está. Porque o coração e a amizade com Jesus jamais envelhecerão. Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, e ande sempre com Ele. Deus te abençoe e te faça sempre feliz. Amém. Pastor Jefferson.